Cacai, a pergunta que não quer calar: Bolsonaro vai ser preso quando? Tem uma notícia da coluna da Malu Gaspar dizendo que a estratégia da PF é deixar o Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão a Alexandre de Moraes. Ela diz no Globo aqui. O roteiro desenhado pela PF e pelo Supremo para o caso não vai pelo caminho aí da prisão imediata. Se depender dos investigadores, Bolsonaro ainda vai sangrar politicamente por bastante tempo, por algumas razões. Primeiro, porque haveria duas formas de prender Bolsonaro. A possível, no momento, seria a prisão preventiva, mas para decretar a prisão preventiva de alguém é preciso que se tenha evidência de que a pessoa está obstruindo ou pode obstruir as investigações. De acordo com policiais federais ouvidos no caso, até existem algumas evidências disso, mas não são públicas, ainda não seria hora de expô-las. Tem gente também que acha que tem algumas críticas aí, de que está se aproximando muito dos métodos da Lava Jato, e que isso pode causar um desgaste não ao Bolsonaro, mas às investigações em si. Qual que é a sua posição, Cacá? Por favor, meu cara. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, que saiu sexta-feira no Poder 360. Eu acho que não há motivo para prisão agora. Sei que sou criticado muitas vezes por essas posturas, mas até o artigo chama irritante coerência, alguma coisa assim. Porque nós temos que ser coerentes, nós temos que aprofundar esses processos, todos eles. Veja bem, o Bolsonaro, em 7 meses que saiu do governo, ele já prestou 5 depoimentos à Polícia Federal em processos de investigações diferentes. Felizmente, foram reabertas algumas questões relativas à pandemia. A mais grave, tão grave quanto a questão da pandemia, evidentemente, é a responsabilidade de 8 de janeiro, o dia da infâmia, aquilo ali, a comprovação da responsabilidade dele, dos generais, de todo mundo que tiver, evidentemente, tem que ser levado a ferro e fogo. E tem uma série de outras investigações. Essa da joia pegou uma visibilidade grande. Até eu entendo que essa é a que mais pega no imaginário popular. Porque você tem conversão em dinheiro, sabe quanto é que é o dinheiro. A pessoa que está passando uma dificuldade enorme no Brasil, com 230 mil pessoas morando na rua, de repente vê uma joia que vale milhões. Agora, a investigação das joias, que me parece estar sendo bem feita, eu imagino, conversei com algumas pessoas que trabalham na investigação, que há também que investigar a hipótese dessas joias, na verdade, não serem simples presentes. Hoje eu vi uma matéria interessante mostrando que o Bolsonaro ganhou de presente da Arábia Saudita é mais do que juntos os 3 últimos presidentes americanos. Uau. Uhum. É uma coisa impressionante. Se juntar o Obama, se juntar o Trump, se juntar os últimos 3 presidentes que ganharam lá, evidentemente, na relação bilionária, trilionária que os Estados Unidos têm com a Arábia, ainda assim é muito menor, mas muito significativamente menor do que o Bolsonaro ganhou. Então tem que investigar, inclusive, a origem desses presentes, porque muita gente, eu não quero ser leviano, muita gente faz uma ligação direta com a entrega daquela refinaria a preço de banana. Então, veja bem, uma prisão preventiva a esse momento, e é nesse ponto a Malu está certa, sem a comprovação de um ato objetivo de obstrução de justiça, de tentativa de intimidar a testemunha, ou de intimidar quem quer que seja, intimidar outra pessoa investigada e tal, não há justificativa técnica, não há justificativa. Nós temos que parar de pensar, e eu sou um dos caras que mais bati na Lava Jato desde o início, que a prisão é saída para o Brasil, que a prisão é saída para alguma crise. A prisão não é saída para nada. Eu sou até um abolicionista nessa questão penal de prisão. Mas, é claro, existem momentos em que, depois de julgada, a pessoa tem que cumprir aquilo que o Estado determina que cumpra. Então, eu acho a prisão agora, sob todos os aspectos, ruim. Primeiro, não vejo fundamento para a prisão, repito, salvo se comprovar que está havendo algum tipo de movimento dele ou de alguém ligado a ele e tal. Isso é um ponto. Por exemplo, a ida do ex-advogado dele aos Estados Unidos para comprar o relógio tem que ser investigada a fundo. Porque se fez aquilo para cumprir a determinação do TCU, eu entendo que não há uma obstrução. Mas se fez para poder tumultuar a investigação, é um caso de obstrução de justiça. Agora, nós temos que ser técnicos. Eu, especialmente, que sou advogado criminal, eu tenho que ser coerente. Eu não vejo a prisão dele agora. Claro que você poderia também partir para análises que muitas vezes eu vejo de jornalistas, que são corretas,
dizendo que, além disso, seria uma instabilidade, né? Quer dizer, o jurista, o advogado, o ministro, ele não pode analisar sob esse prisma. Mas nós, que somos homens públicos, evidentemente, você, o Pedro e todos nós aqui que estamos participando dessa tentativa de dar uma estabilidade democrática no país, nós temos que analisar. A prisão do Bolsonaro agora nem interessar, na minha visão, não interessa. Você imagina, você prende o Bolsonaro, vai fazer dele uma espécie de vítima para a grande maioria de pessoas que ainda acreditam nele, e terá que ser uma prisão muito longa, porque os processos ainda estão iniciando, não existe denúncia sequer. Por exemplo, a prisão desses oito comandantes da PM aqui, quando ela se deu, Kiko? Ela se deu no momento em que o Ministério Público apresentou uma denúncia formal, eles viraram réus ao ser recebido a denúncia, quando for recebida a denúncia, e aí comprovou-se que há muito pouco tempo atrás eles estavam influenciando fortemente na tentativa de golpe. É muito diferente a questão do Bolsonaro. Eu acho que se comprovar, e eu acho que será fácil comprovar, que o Bolsonaro é que estava por trás de toda essa questão do dia da infâmia, você pode notar que são investigações diferentes. A investigação da Joia saiu na frente, pelo imaginário popular, porque é uma coisa que chama muita atenção. E ali o peculato me parece bastante evidenciado. Eu quero saber como é que está a investigação da hipótese de corrupção em relação à refinaria. Então, eu acho que a prisão agora, sob todos os aspectos, ela não se justifica, salvo se tem algum movimento que eu desconheça, ou de pressionar o Cid, o Mauro Cid, ou de pressionar alguma testemunha, ou de tentar influenciar nas investigações.